A história começa no Japão, onde os cidadãos ouviram uma enorme explosão. Eles olharam pela janela e uma onda de choque foi causada por um forte monstro alienígena. Então ele começou a lançar um segundo ataque e destruiu algumas casas. O dano foi enorme e o governo foi avisado de que um grande perigo havia surgido. Enquanto isso, vemos um repórter transmitindo ao vivo e alertando os telespectadores sobre o monstro. Em seguida, um cara misterioso saiu de casa e estava a caminho de enfrentar o inimigo. Depois disso, vemos uma garota chorando e o forte alienígena apareceu no último momento. Ela foi salva e perguntaram quem ele era. Então ele disse que era apenas um herói por hobby, sem uma história de fundo. Saitama descobriu que o Homem-Vacina é um monstro que planejou obliterar os humanos e sua civilização maligna. Então, o Homem-Vacina o energizou e disse a Saitama que ele não tinha chance contra ele. Saitama não ficou assustado e o derrotou com um soco. Ele não conseguia acreditar que sua luta terminou após um soco e estava desesperado. Em seguida, vemos 3 anos antes, quando Saitama conheceu um homem caranguejo. Ele se perguntou por que Saitama não fugiu. O Sr. Krabs disse que comeu Krabby Patties vencidos e se transformou em um homem caranguejo. De repente, Saitama respondeu que era um homem desempregado e não estava a fim de fugir porque havia sido rejeitado em uma entrevista de emprego. Sr. Krabs gostava dele porque seus olhos eram sem vida, assim como os próprios olhos de Krabs. Além disso, ele disse que estava interessado em encontrar um garoto com um queixo grande e planejava arrancar os braços dele. Mais tarde, Saitama não conseguia acreditar ao ver um garoto de queixo grande e perguntou se ele tinha mexido com um grande monstro caranguejo. Saitama descobriu que ele tinha desenhado algo nele com um marcador e não sabia se deveria avisar o garoto. De repente, o Sr. Krabs apareceu e o atacou. Saitama instintivamente salvou o garoto e disse para ele fugir, mas o garoto se recusou e disse que queria sua bola de futebol de volta. O Sr. Krabs ficou furioso e Saitama perguntou por que ele mataria um garotinho por uma brincadeira inofensiva. Ele disse que era divertido machucar pessoas inocentes, e seu orgulho estava ferido porque o garoto havia pregado uma peça. Saitama ficou ofendido e riu porque achou que o Sr. Krabs parecia um vilão de um anime que ele assistia. Saitama foi atacado e teve a intenção de matar o Brett de queixo grande. Naquele momento, Saitama se lembrou do seu sonho de infância de se tornar um herói forte e desafiou o Sr. Krabs para uma luta na vida real. O Sr. Krabs ficou furioso e espancou Saitama com seus braços de caranguejo. Ele disse que iria acabar com a vida de Saitama, mas Saitama jogou o cartão Uno inverso e derrotou o Sr. Krabs. Krabs. Então, Saitama venceu a luta, e após aquele dia, ele treinou até ficar careca. Ele se tornou tão poderoso que ninguém conseguiu vencê-lo desde então. Além disso, ele se perguntava por que seu coração se sentia tão vazio. De repente, um homem enorme entrou na mercearia, deixando uma enorme pegada no chão. Então, vemos um cientista maligno que transformou seu irmão mais novo em um monstro gigantesco. A razão era que o objetivo de seu irmão mais novo era se tornar o mais forte do mundo. Ele treinava todos os dias e seu irmão mais velho produziu os esteroides supremos chamados Rei dos Bíceps. Em seguida, o cientista deu a seu irmão mais novo os esteroides que ele havia produzido, e ele se transformou em uma criatura de bíceps gigante. Como resultado, ele planejou conquistar o mundo inteiro com seu irmão mais novo. Então, o cientista olhou para frente e seu irmão mais novo destruiu as cidades. Todos os moradores foram avisados sobre uma criatura gigante. Os residentes da cidade D fugiram. Depois disso, o cientista disse ao seu irmão mais novo que ele era o homem mais forte do mundo. De repente, ele notou um homem no ombro de seu irmão. Ele ordenou que seu irmão mais novo o matasse. Mas o homem dos esteroides percebeu que havia matado a pessoa errada. Então, o homem dos esteroides ficou irritado e lançou Saitama como um brinquedo contra o chão. Saitama foi atacado e ele apenas esperou até que seu inimigo parasse a série de ataques. Depois disso, o homem dos esteroides se sentiu vazio e Saitama sentiu sua dor. Em seguida, ele deu um soco no rosto do inimigo e Saitama percebeu que ter uma força avassaladora é bastante entediante. Ele venceu a luta e foi a uma loja de conveniência comprar mantimentos para o jantar. No caminho para casa, notou que não havia sinais de que os males do mundo estavam desaparecendo. Ele não estava triste com isso, mas algo o incomodava. A razão é que, em troca do poder, ele perdeu suas emoções e se sentia entediado todos os dias. Então, Saitama foi insultado por um monstro-carro e o derrotou com um único soco novamente. Mais tarde, ele ficou triste porque chegou em casa sem se machucar. Como resultado, desejou encontrar um inimigo com quem pudesse lutar de verdade. Na manhã seguinte, vemos Saitama sendo atacado por um monstro forte. Saitama ficou chocado com seu apartamento destruído e um monstro apareceu para atacá-lo. No entanto, seu inimigo disse que eles eram os verdadeiros terráqueos, que planejavam reivindicar o mundo acima da superfície. Então, muitos de seus amigos apareceram, e Saitama foi ameaçado por eles. Ele também disse que já haviam eliminado 70% dos habitantes da superfície. Assim, Saitama finalmente encontrou oponentes fortes e ficou animado para lutar contra os subterrâneos. Ele os insultou e derrotou o primeiro monstro com um soco. Depois disso, ele estava ansioso pela batalha contra eles. Saitama foi atacado e ficou feliz em dar tudo de si na luta contra eles. Em seguida, eles cercaram Saitama e ele usou todo o seu poder para socá-los. Após uma longa luta, ele foi atacado por um inimigo que causou uma enorme explosão. Os terráqueos acharam que tudo tinha acabado e não podiam acreditar em encontrar um homem tão forte. De repente, Saitama disse que era apenas um herói por diversão e afirmou que a superfície estava sob sua proteção.
Os terráqueos ficaram irritados e atacaram Saitama, mas ele desviou de todos os seus ataques. Naquele momento, Saitama percebeu que estava empolgado como em sua primeira luta e seu coração começou a disparar. Mais tarde, ele notou que suas emoções estavam voltando e o chefe final apareceu. Ele estava furioso e Saitama correu em sua direção para lutar contra o forte rei terráqueo. De repente, Saitama acordou e ouviu alguns barulhos do lado de fora. Eles se chamavam de subterrâneos. Saitama pisoteou o rei subterrâneo e pensou que iria vivenciar uma batalha intensa com eles. Infelizmente, eles desistiram imediatamente e voltaram para casa. Alguns dias se passaram e Saitama vivia sua vida entediante em seu apartamento. Ele assistia a TV e soube sobre um surto de mosquitos em sua cidade. Depois disso, ele saiu para regar suas plantas e não viu a notícia sobre um perigoso enxame de mosquitos. Então, um mosquito pousou em sua mão. Ele o esmagou, mas o pequeno mosquito não morreu. Então, ele usou todas suas forças e tentou matar o mosquito. Enquanto isso, todos os cidadãos foram alertados sobre a ameaça de nível demônio. Em seguida, vemos um belo ciborgue perseguindo o enxame de mosquitos na cidade Z. Um ladrão aproveitou o momento para roubar objetos de valor e subestimou o aviso sobre os mosquitos. De repente, o enxame de mosquitos apareceu e ele ficou confuso. Ele foi atacado e os mosquitos sugavam todo o seu sangue. Do nada, vemos uma rainha dos mosquitos que não ficou satisfeita com a pequena quantidade de sangue. De repente, Genos apareceu e disparou fogo contra a rainha dos mosquitos. Ele entendeu que ela comandava todos os mosquitos para sugar todo o sangue dos humanos e planejava sugar Genos. Em seguida, ela ordenou a todos os mosquitos que sugassem seu sangue, mas ele atacou seu exército com uma explosão de fogo. Ela não conseguia acreditar que Genos havia queimado todos os seus amados mosquitos. Enquanto isso, Saitama achou que tinha pegado o mosquito, mas falhou. Então vemos Genos, que começou seu próximo ataque contra a rainha dos mosquitos. Ela conseguiu suportar seus ataques e Genos se fortaleceu. Ele aumentou seu poder e lançou uma forte explosão de fogo. A rainha dos mosquitos conseguiu desviar de seu ataque e arrancou um de seus braços. Ela olhou para Genos, mas ele arrancou suas pernas, em apenas um curto momento. No entanto, ela tentou escapar, mas Genos não a deixou fugir e a atacou novamente. Ela entendeu que Genos era perigoso e ordenou sua gangue de mosquitos para sugar todo o sangue dos animais. Depois disso, Genos estava pronto para usar todo o seu poder para eliminá-la. Do nada, Saitama apareceu, tentando matar um único mosquito com spray inseticida. Ele viu o enxame de mosquitos e Genos lhe disse para correr. Saitama não conseguiu escapar a tempo, e a rainha dos mosquitos se preparou para seu próximo ataque. Nesse momento, Genos usou seu poder de ciborgue e queimou todos os mosquitos com facilidade. Ele estava certo de sua vitória e toda a cidade foi destruída após seu ataque. De repente, Saitama agradeceu a ele por salvá-lo, e ele não conseguia acreditar que Saitama estava vivo. Depois disso, a rainha dos mosquitos riu dele e também estava viva. Ela evoluiu para um mosquito supercélula e atacou Genos com sua super velocidade. Genos não conseguiu desviar do ataque dela e ficou gravemente ferido. Além disso, ele percebeu que seu inimigo se tornara mais poderoso após consumir a enorme quantidade de sangue. Então, Genos decidiu sacrificar sua vida e ativou seu mecanismo de autodestruição. No último momento, Saitama apareceu e simplesmente deu um tapa no rosto dela. No dia seguinte, Genos visitou seu novo mestre e Saitama achou que ele estava apenas fazendo uma piada. Saitama disse a ele que não estava procurando um aprendiz e se perguntou sobre seu corpo de ciborgue. Então Genos pensou que seu novo mestre também era um ciborgue e perguntou sobre a armadura de cor de pele em sua cabeça. Saitama se sentiu intimidado e Genos se desculpou por suas palavras rudes. Em seguida, ele contou a Saitama sobre sua história de vida, que sua família morreu em um acidente. Assim, Saitama descobriu que um ciborgue saiu de controle e ele mal sobreviveu, tornando-se um ciborgue para encontrar e eliminar o ciborgue maligno. Algumas horas depois, ele ficou irritado ouvindo sua longa história e parou Genos. Enquanto isso, outro cientista maligno descobriu que seu monstro protótipo havia sido exterminado. Ele teve a ideia de estudar Saitama como seu novo experimento e ordenou a seu assistente que lhe enviasse uma isca. Depois disso, Genos pediu que ele o ensinasse a se tornar forte como ele. Saitama disse que o superaria e perguntou se ele estava pronto para lidar com seu segredo para se tornar mais forte. De repente, uma mantis apareceu e Saitama o derrotou com apenas um soco. Então, vimos mais inimigos do lado de fora. Genos pulou pela janela, mas Saitama já havia derrotado os outros inimigos. Do nada, ele foi atacado, mas disse que estava bem. Em seguida, um ciborgue apareceu, e Genos se perguntou se ele era o responsável pela eliminação de sua família. Genos o atacou e fez algumas perguntas ao ciborgue. Enquanto isso, Saitama estava cercado por dois monstros fortes que tinham a intenção de espancá-lo. Genos se preocupou com seu mestre, mas precisava se concentrar em sua própria luta. Então, Genos usou seus ataques de fogo, mas o inimigo suportou seus ataques. O ciborgue disse que eles foram enviados da Casa da Evolução. Então, vemos Saitama. Ele estava entediado e disse que o chão era o lugar perfeito para uma soneca. O Rei Fera achou que ele era estúpido e insultou Saitama.
Então Saitama mostrou a eles quem eram os fracos e percebeu que seu traje estava sujo. O Rei Fera ficou irritado e queria mostrar a ele seu verdadeiro poder. Ele atacou Saitama e acabou matando seus próprios companheiros. Ele se transformou em um monstro de alto escalão e aumentou seu poder. Saitama desviou de todos os seus ataques com facilidade e não sentiu medo. Finalmente, ele também lançou um ataque. Como resultado, Saitama derrotou o forte Rei Fera com seus socos normais. Um dos companheiros do inimigo tentou fugir, mas Saitama o encontrou. Em seguida, vemos Genos interrogando o gorila cibernético, que disse que Genos não tinha chance contra o segundo guerreiro mais forte da equipe deles. No entanto, ele soube que o Rei Fera havia sido derrotado e se desculpou por ser rude. Depois disso, aprendemos sobre um cientista que viveu há muito tempo. Ele era um gênio e conseguiu fazer várias contribuições para o conhecimento humano. No entanto, ele ficou desiludido com o mundo. Além disso, nenhuma de suas ideias recebeu sequer o menor apoio da comunidade científica. Ele tinha um plano para evoluir a humanidade, mas seu plano falhou porque sua ideia foi considerada perigosa. Então, Genos decidiu perseguir seu sonho a qualquer custo. Depois que completou 70 anos, seus esforços começaram a dar resultados. Após isso, Genius se clonou e chamou seu laboratório de Casa da Evolução. De repente, Saitama parou a história e perguntou o que isso tinha a ver com ele. Eles ameaçaram o gorila ciborgue para resumir a história, e ele se desculpou. Então, o gorila ciborgue explicou que seu chefe havia ficado muito curioso sobre o corpo de Saitama, mas que ele não tinha interesse em homens. Genos explicou a seu mestre que o cientista era um esquisito e que precisavam eliminá-lo. Saitama concordou e disse que precisavam se apressar porque havia uma promoção amanhã para o novo PlayStation. Antes de Genos sair, ele perguntou ao gorila ciborgue se havia mais ciborgues na Casa da Evolução. O gorila ciborgue respondeu que ele era o único ciborgue de combate. Enquanto isso, Genos e seus clones estavam chocados por Saitama e Genos terem derrotado sua força de elite. Além disso, eles descobriram que estavam a caminho de destruir seu laboratório. O Gério disse que deveriam se preparar para a liberação do Carnage Kabuto. Todos os clones estavam assustados, mas seu líder disse que não tinham outra escolha. Então, vemos Saitama e Genos correndo em direção ao esconderijo do cientista maligno. Genos estava certo de que Saitama poderia voar, mas ele respondeu que os humanos não nascem com a habilidade de voar. Mais tarde, eles chegaram à Casa da Evolução. Genos imediatamente ativou suas habilidades de ciborgue e pulverizou todo o edifício. Saitama soube que Genos achava que era a maneira mais eficiente de destruí-los todos de uma vez. Depois disso, eles encontraram um porão subterrâneo. Então, vemos um clone lutando contra um monstro. Mas ele não conseguiu sobreviver e o monstro Kabuto o eliminou. Pouco tempo depois, Genius apareceu na sala e cumprimentou seu monstro criado. Kabuto era um valentão e reclamou que esteve trancado a vida toda. Os cientistas disseram que ele estava preso porque sua mente era instável. Então Kabuto ficou ainda mais irritado e disse que era a criatura suprema que todos buscavam. Então o cientista pediu um favor e fez um acordo com Kabuto. Ele ofereceu libertá-lo se ele conseguisse capturar os dois fortes inimigos que se aproximavam. Vemos Saitama e Genos percebendo um ser vivo mais profundo no esconderijo. Kabuto apareceu do nada e esmagou Genos com seu poder monstruoso. Saitama ficou chocado ao ver Genos sendo arremessado contra as paredes. Depois disso, ele foi desafiado para um duelo por Kabuto. Eles decidiram lutar na maior sala da instalação, e Kabuto subestimou seu oponente. De repente, Genos apareceu, e Kabuto ficou surpreso ao ver que ele ainda estava vivo. Genos atacou Kabuto com fortes explosões de fogo e mostrou a ele seu verdadeiro poder. Kabuto o menosprezou, e ele suportou o golpe da metralhadora. Saitama disse a seu aprendiz que ele não deveria se esforçar tanto, mas ele se recusou. Então, Genos usou sua última energia, mas seu ataque foi refletido de volta. Saitama ficou furioso por ter estragado o corte de cabelo impecável de Genos. Enquanto isso, Genius tentou escapar e ficou gravemente ferido. Ele se lembrou de que sempre foi crítico em relação aos humanos e suas habilidades inferiores. Ele se lembrou de que tinha 15 anos quando lhe ocorreu que, desde aquele dia, começou a criar seu plano para evoluir os seres humanos. Infelizmente, ele não havia planejado que um cara careca em um terno da Fashion Nova aparecesse em seu caminho. Mas ele tinha certeza de que sua criatura mais forte seria capaz de derrotar os Fob Heroes. Saitama então começou a correr em direção a Kabuto e perguntou se ele era a arma definitiva da Casa da Evolução. Kabuto olhou para ele com desdém e mostrou a Saitama sua enorme velocidade. Em seguida, ele sentiu uma aura perigosa e seus instintos lhe disseram para correr. Kabuto ficou chocado com seu oponente, pois todos os seus instintos o alertavam para não atacar Saitama. Como resultado, ele perguntou a Saitama como ele se tornou tão poderoso. Saitama ficou surpreso com a pergunta e disse a Genos para ouvir com atenção também. Em seguida, ele percebeu que o cientista Genius estava atrás dele. Genos achou muito arriscado deixar esses caras saber o segredo de Saitama. No entanto, Saitama contou a ele seu segredo sobre seu enorme poder. Saitama disse que treinou por anos e fazia 100 flexões, 100 abdominais e 100 agachamentos. Ele também corria 10 quilômetros todos os dias e comia como um fisiculturista. No começo, ele achou que iria morrer com seu treinamento intenso, mas ele não desistiu.
continuou com seu treinamento e 1 ano depois ficou careca. Como resultado, ganhou super força e conseguiu superar a si mesmo. Eles não podiam acreditar no que Saitama disse e acharam que ele estava brincando. Então Genos gritou com ele e disse que ele apenas fez um treinamento de força padrão. Além disso, ele disse que não pediu para estudar sobre sua orientação apenas para ouvir piadas. Saitama estava ciente de que Genos poderia não acreditar nele, mas estava dizendo a verdade. De repente, Kabuto também ficou irritado e chamou Saitama de mentiroso. Ele aumentou seu poder e se transformou em um monstro perigoso. Kabuto estava em sua forma final e planejou assassinar Saitama com sua enorme força. Em seguida, ele se preparou para o ataque e Saitama estava imerso em pensamentos. Então, Saitama levou um soco no rosto e voou pela sala. Ele ignorou o fato de que Kabuto o arremessou como se fosse um brinquedo. Pensou que havia cometido um erro horrível, porque Kabuto disse que estaria em um ataque por uma semana inteira. No entanto, Saitama percebeu que não podia deixar Kabuto em um ataque por várias semanas. O Genius achou que não tinha chance contra Kabuto. Então, Saitama percebeu que iria atrapalhar seu dia de promoções no supermercado. Como resultado, ele derrotou Kabuto com um soco. Em seguida, Genius explicou a Genius por que ele fez tanto alvoroço. A razão era que hoje era o dia de promoções que ele estava ansioso para aproveitar. Genius tentou acalmá-lo e disse que, se apressassem, conseguiriam chegar a tempo. Nos dias seguintes, vemos um homem reclamando porque os ricos estão ficando mais ricos e os pobres estão sendo punidos pela sociedade. Hammerhead queria mudar a sociedade e tentou conquistar as pessoas com seu discurso para criar uma utopia. Infelizmente, ninguém se interessou pelo que ele dizia e ele ficou irritado. Então, eles se posicionaram em frente a um prédio de investidores ricos e Hammerhead ficou com ciúmes. Ele ordenou que seu subordinado demolisse o prédio do rico investidor. O prédio desabou imediatamente e todos na área fugiram dos vilões. Depois disso, um dos membros da equipe de Hammerhead disse a ele que haviam destruído o prédio errado. Então, vemos o herói Moomin Rider, que ajudou um garotinho com seu problema. O garotinho ficou grato por ele ter puxado seu balão para baixo da árvore. Enquanto isso, Saitama acordou e teve um pesadelo sobre uma pessoa que queria jogar pedra, papel e tesoura com ele. Saitama percebeu que era apenas um sonho e assistiu TV. Ele soube sobre o criminoso de classe B Hammerhead, que destruiu muitos prédios na cidade F. Saitama escovou os dentes e não se importou com Hammerhead. De repente, ele descobriu que todos os membros do grupo haviam raspado o cabelo e se sentiu ofendido porque roubaram seu visual. Saitama decidiu puni-los e queria esmagá-los todos no chão. Em seguida, vemos a cidade F e Hammerhead causando problemas com seu grupo. Do nada, o ciclista da justiça, Moomin Rider, apareceu. Ele desafiou Hammerhead, mas não teve chance e perdeu a luta. Depois disso, o investidor Zeniro foi avisado sobre o terrorista, mas ele se recusou a fugir. De repente, seu segurança apareceu, e o investidor Zeniro ficou feliz em ver Sonic. Sonic disse que ele cuidaria da situação e que não precisavam se preocupar. Então, Sonic afirmou que iria nocauteá-los e quebrar todos os seus ossos. Em seguida, vemos Hammerhead e seu grupo indo em direção ao prédio de Zeniro e planejando destruir sua casa. De repente, Speed a Sonic apareceu e disse que nenhum de seus inimigos poderia escapar vivo. Hammerhead ordenou que seus seguidores atacassem Sonic, mas ele possuía a fruta do diabo de Trafalgar Law e decapitou-os. Assim, todos foram facilmente derrotados por Sonic. E todos estavam confusos porque Sonic era rápido demais. Hammerhead estava assustado e tentou se proteger com o poder de sua armadura de combate. Sonic olhou para ele com desprezo e foi atacado por uma enorme pedra. Enquanto isso, Saitama foi confundido com um criminoso. Então vemos Sonic novamente, que ficou surpreso ao perceber que seu oponente não tentou fugir. Ele desviou de todos os ataques de Hammerhead, que o insultou. Então Hammerhead disse que caiu em sua armadilha, mas Sonic não estava com medo, pois tinha certeza de que venceria. Sonic avançou em direção ao seu oponente e aumentou sua velocidade enquanto corria em sua direção. Hammerhead disse que o pegou e achou que havia esmagado Sonic contra o chão. Do nada, Sonic derrotou Hammerhead por trás e informou ao seu cliente que seu trabalho estava feito. Então, ele percebeu que o corpo de Hammerhead havia desaparecido. Ele conseguiu escapar, já que seu crânio sempre foi mais grosso do que o de um humano normal. Em seguida, vemos Saitama, que o estava procurando. Enquanto isso, Genos foi consertado pelo Dr. Kusano e falou sobre seu novo mestre que o salvou. Genos estava grato por Saitama ter salvado sua vida 2 vezes, e o Dr. Kusano ficou feliz em ver que Genos havia encontrado um bom amigo. Então, o Dr. Kusano disse que construiu um novo conjunto de aprimoramentos, e quando estivesse pronto, ele definitivamente poderia superar seu mestre. Depois disso, vemos Hammerhead pensando que Saitama queria se juntar ao seu grupo. De repente, Saitama foi atacado, e Hammerhead ficou chocado ao perceber que seu soco não funcionou. Saitama disse que seu traje de batalha parecia ridículo e insultou Hammerhead, que ficou irritado e aumentou seu poder para lançar outro ataque com toda a força. Nesse momento, Saitama se lembrou de usar esse movimento o tempo todo quando era criança e facilmente parou Hammerhead. Saitama percebeu que seu inimigo era muito parecido com ele e destruiu seu traje de batalha. Então Hammerhead pediu para ser poupado, e Saitama disse que o pouparia se ele parasse de fazer maldades.
Mais tarde, Saitama estava a caminho de casa quando Sonic apareceu, procurando por Hammerhead. De repente, Saitama foi atacado, mas ele desviou de todos os ataques de Sonic. Saitama notou que estava sendo confundido com um seguidor de Hammerhead e tentou esclarecer o mal-entendido. Sonic não acreditou nele, dizendo que sua cabeça careca prova o contrário. Então, Sonic contou sobre sua história, que ele é um ninja que vem aperfeiçoando suas técnicas desde a infância. Seu orgulho foi ferido quando Saitama desviou de seus ataques 2 vezes. Saitama achou que ele só queria testar seus movimentos nele. Em seguida, Sonic mostrou a Saitama sua velocidade, mas ele não ficou impressionado. Saitama estava entediado e perguntou a Sonic se poderia ir para casa. Sonic não conseguiu aceitar que Saitama podia ver através de seus ataques e tentou acertá-lo com um chute. No entanto, Saitama desviou do chute e Sonic acabou acertando suas partes. Ele pediu desculpas e Sonic sentiu muita dor. Pouco tempo depois, Sonic soube o nome de seu oponente e disse que da próxima vez ele acabaria com sua vida. Saitama não conseguia levá-lo a sério e desejou-lhe boa sorte. À noite, Saitama contou a história sobre Sonic, e Genos também não o conhecia. Então Saitama ficou irritado porque percebeu que ninguém o conhece como um herói. Genos ficou chocado com o problema de Saitama, pois ele havia derrotado incontáveis monstros e ainda era um herói desconhecido. Ele desejava se tornar um herói popular. Genos se lembrou que outro herói recebeu os créditos por derrotar Hammerhead e seu grupo. De repente, Genos encontrou uma maneira de ajudar Saitama e lhe falou sobre a Associação de Heróis. Foi assim que Saitama teve a ideia de se registrar com seu amigo Genos na Associação de Heróis. Mais tarde, vemos 2 ciborgues que tentaram assassinar Hammerhead, mas ele estava vivo por causa de seu crânio grosso. Então vemos Saitama preenchendo formulários de inscrição enquanto assistia às notícias. Ele sabia que um passo em falso e poderia acabar como Hammerhead, sem vida. No dia seguinte, vemos a Associação de Heróis, que decidiu que Moomin Rider permaneceria como o herói de classe C mais bem classificado. Em seguida, discutiram o teste oficial de heróis. Infelizmente, eles enfrentavam um problema. A qualidade dos candidatos diminuía a cada ano, e planejavam avaliar os candidatos de forma mais crítica. Depois, vemos muitos candidatos se preparando para o exame. Eles se aqueceram e Saitama foi subestimado pelos outros candidatos. Após isso, o primeiro teste de condicionamento físico começou, e Saitama fez seus saltos laterais. Depois, Saitama teve que correr e levantar pesos. Saitama quase destruiu todo o prédio com seus enormes poderes, e conseguiu as maiores pontuações em todos os lugares. Mais tarde, Saitama estava esperando pelos resultados, e seu amigo Genos apareceu. Ele perguntou ao amigo como tinha sido, e ele disse que ambos os testes foram fáceis. Genos comentou que o teste escrito era muito fácil, e qualquer um poderia tirar a pontuação máxima. 1 hora depois, eles receberam os resultados, e Genos foi certificado como um herói da classe S. Saitama também achou que era um herói da classe S, e Genos o parabenizou. Então, ele perguntou ao seu mestre sobre uma entrevista. Genos foi questionado sobre a Casa da Evolução. A Associação de Heróis perguntou se ele havia destruído todo o prédio. Eles ficaram felizes em saber que ele eliminou os criminosos, e Genos foi registrado como um herói da classe S oficial. Enquanto isso, Saitama descobriu que, na verdade, era um herói da classe C. Genos confundiu a parte superior do C e planejou esclarecer o mal-entendido. Mas Saitama disse que isso só o deixaria mais envergonhado. Então, vemos um cara. Ele foi informado de que Genos havia sido certificado como um herói de classe S. O herói popular e bonito olhou para sua foto e já estava planejando conhecê-lo algum dia. Mais tarde, vemos Saitama e Genos no auditório. Um herói de classe A, Snake, os menosprezou e disse para levarem seu status de herói a sério. De repente, ele ficou irritado porque Saitama não estava ouvindo. O herói de classe A, Snake, tentou intimidá-lo e fez uma dança estranha do TikTok. Saitama tinha outros problemas, pois seu chiclete estava grudado em seu rosto, e Genos perguntou se ele estava bem. À noite, eles foram para casa e Genos contou ao seu mestre mais sobre a Associação dos Heróis. Saitama não estava realmente interessado na associação, e Genos já estava ansioso para trabalhar junto com seu mestre como herói. Além disso, Genos disse que agora é oficialmente seu discípulo, e Saitama percebeu que Genos lhe causaria muitos problemas no futuro. Enquanto isso, Snake reclamou sobre os 2 novos heróis, e achou que eles eram amadores. Mas um líder do governo o contradisse, dizendo que os 2 não eram fracos. Ele disse a Snake que Saitama mal passou no exame escrito, mas quase destruiu todo o prédio no teste de aptidão. Snake não conseguia acreditar que um cara estúpido como Saitama pudesse ser mais forte do que ele. Então vemos Saitama. Ele percebeu que Genos é realmente incrível porque estava entre os heróis de alto nível. De repente, Snake apareceu e tentou dar uma lição em Saitama. Ele atacou Saitama com uma técnica estranha, mas seu ataque falhou. Alguns dias depois, eles estavam em uma montanha, e Genos disse a ele que ambos estavam classificados em último lugar. Então ele comentou que após realizarem mais atos heróicos, eles adquiririam nomes de heróis. Saitama esperava não receber um apelido estúpido como o Careca de Capa. Depois disso, Genos agradeceu a ele por ter concordado com seu pedido irracional. Saitama queria ajudar Genos a ficar mais forte e estava disposto a treinar com ele. Genos disse a seu mestre que queria lutar com ele com todas suas forças.
No entanto, Genos lançou seu primeiro ataque e Saitama desviou de seu chute. Genos lançou ataques mais poderosos contra seu mestre e Saitama pulou para o céu. De repente, Saitama foi derrubado por um raio laser que pulverizou parte da montanha. Saitama não estava ferido e Genos aumentou sua velocidade. Em seguida, Saitama também aumentou sua velocidade e Genos não conseguiu atingir seu mestre. Ele era mais rápido que Genos e desapareceu. Então, Genos o localizou e o encontrou fugindo. Genos ativou todos os seus canhões e mirou em Saitama, mas ele apareceu atrás dele. Então Genos disse que gostaria de lutar contra Saitama com tudo e que ele não deveria segurar suas forças. Genos estava ciente de que os poderes de Saitama não conheciam limites e que ele poderia ser destruído em um golpe. Então, Saitama mostrou a ele seu poder total e Genos sentiu a sede de sangue de seu soco. Saitama o atacou, mas parou seu golpe antes de atingir seu aprendiz. Depois disso, Genos ficou atordoado e percebeu que Saitama era um monstro, pois destruiu a montanha atrás deles. Então, vemos o herói Amai Mask. Ele descobriu a localização de Genos e partiu. Enquanto isso, Saitama jantou e desafiou Genos para um duelo sobre macarrão udon. Poucos momentos depois, o proprietário do restaurante ficou atônito porque Genos havia comido um balde inteiro de macarrão udon. De repente, um Amai Mask entrou no restaurante de macarrão e conversou com Genos. Saitama avisou seu amigo que ele poderia ser um destruidor de novatos como Snake. Eles saíram e Genos perguntou por que ele queria falar com ele. Saitama estava preocupado com Genos e se perguntou se ele estava bem. Alguns minutos depois, Genos voltou ao restaurante de macarrão e Saitama achou que ele havia derrotado Amai Mask. Genos disse a ele que apenas o cumprimentou e que um fã de Amai Mask pediu para apertar suas mãos. No caminho de casa, Saitama ficou surpreso ao ver que heróis da classe S e da classe C são tratados de maneira diferente. Enquanto isso, Genos recordou as palavras de Amai Mask. Ele disse que um herói profissional deve sempre ser um belo símbolo de justiça. Genos pensou que Amai Mask estava procurando uma briga, mas o deteve e lhe deu alguns conselhos para o futuro como membro dos heróis. No final, Amai Mask disse que esperava grandes coisas dele. Depois disso, Genos se despediu, e Saitama teve uma sensação estranha ao ouvir suas palavras. Além disso, vimos que Amai Mask havia se interessado por Genos. Mais tarde, Genos apareceu no apartamento de Saitama e perguntou se poderia se mudar para lá. Saitama recusou, mas Genos o convenceu com uma grande quantia de dinheiro. Alguns dias se passaram desde que Genos se mudou para o apartamento de seu mestre, e Saitama se perguntava o que seu aluno estava notando. Saitama sabia que Genos era mais inteligente que ele, e não sabia o que ensiná-lo. De repente, Genos disse que se ele não fizesse atividades de herói regularmente, seu nome seria removido do registro de heróis. Saitama comentou que assistia às notícias todos os dias e nenhum desastre havia sido reportado. Então, Genos explicou que os repórteres não cobrem crimes comuns. Saitama não conseguia acreditar que estava descobrindo as regras apenas agora. Saitama então tentou agir de forma inteligente, mas não sabia como poderia ajudar Genos a se tornar mais forte. De repente, ele viu uma revista e recomendou que Genos tentasse se tornar um dos 10 melhores heróis. Em seguida, ele saiu à procura de um criminoso e correu pela cidade. Infelizmente, ele não conseguiu encontrar nenhum criminoso, porque a cidade estava tranquila o dia todo. A tentativa de Saitama de capturar um criminoso falhou e ele voltou para casa. No dia seguinte, Saitama estava nervoso porque a cidade estava quieta novamente. De repente, ele foi atacado por Sonic, e Saitama reconheceu o cara. Infelizmente, ele não conseguia lembrar o nome dele e disse que não tinha tempo para brincar. Sentindo-se ofendido, Sonic atacou Saitama com sua espada, mas Saitama destruiu sua espada. Saitama disse que estava ocupado e Sonic estava com medo da aura de Saitama. De repente, Tank Top Tiger foi informado sobre um criminoso causando problemas na cidade. Então, Saitama pensou que Sonic poderia ser confundido com um criminoso, mas ele estava errado. Ele tentou esclarecer o mal-entendido, mas Tank Top Tiger disse que nunca tinha ouvido falar dele como um herói. Então, Saitama aprendeu que não deveria mais ameaçar as pessoas. Tank Top Tiger tentou provocar Saitama para que ele parecesse bem diante de toda a população. Do nada, foi atacado por Sonic. Todas as pessoas ficaram assustadas e correram. Sonic perguntou se ele iria fugir como um herói ou se tinha coragem de se levantar e lutar. Então ele atacou Saitama com seus shurikens, mas Saitama desviou de seus ataques. Ele disse a Sonic para parar com o ataque, mas ele não o ouviu. No último momento, Saitama salvou um garotinho e ficou furioso. Ele disse que estava ocupado e não tinha tempo para brincar com os jogos estúpidos de Sonic. Em seguida, percebeu que Sonic era um vilão e o nocauteou. No dia seguinte, a Associação de Heróis soube que Sonic estava envolvido em vários assassinatos. Depois disso, a heroína de classe S, Tornado, apareceu no escritório da associação. Ela ficou sabendo sobre a investigação na Cidade Z e estava irritada por alguns motivos. Mas conseguiram acalmá-la, e Tornado disse que eles se arrependeriam de ter rejeitado sua oferta. Alguns dias depois, vimos a sede da Associação de Heróis e foi relatado que o Watchdog Man investigou a Cidade Q. Todos sabiam que a Cidade Q era uma zona quente, com mais vítimas e monstros do que qualquer outra área. Então, discutiram sobre as outras cidades e disseram que nada de ruim havia acontecido.
Em seguida, mencionaram que às vezes monstros fortes apareciam em nível catástrofe, mas foram eliminados. De repente, um homem perguntou sobre a cidade Z, porque percebeu que havia muito potencial para um desastre ocorrer lá. No entanto, um dos membros do conselho disse que haviam enviado 2 heróis de classe A para investigar a cidade Z. Assim, Bola Dourada e Bigode da Primavera estavam a caminho de investigar a cidade Z. Os 2 heróis olharam ao redor da cidade e planejaram ir a um lugar abandonado quando chegaram a uma entrada trancada, cientes de que poderiam ser atacados a qualquer momento. Bola Dourada perguntou se seu colega sabia por que a taxa de monstros nessa área era tão alta. Bigode da Primavera não sabia de nada e Genos percebeu que 2 caras entraram em seu bairro. Genos sentiu que eles estavam atrás de algo e limpou o banheiro. Depois disso, vimos um monstro de algas que ouviu falar de um monstro forte na cidade fantasma. Então, os 2 heróis descobriram o monstro de algas e planejaram derrotá-lo. Bola Dourada disparou um foguete, mas seu ataque foi refletido. De repente, ele foi atacado pelo monstro de algas. Bigode da Primavera estava preocupado com seu amigo, mas também foi atacado. Ele conseguiu desviar do ataque de seu oponente e realizou um truque de mágica. Em seguida, lutou contra o monstro com suas habilidades de espada. Spring Gustachio conseguiu bloquear todos os seus ataques. Ele então se preparou para fazer um ataque com a espada e perfurou o monstro. O monstro de algas não queria ser transformado em sushi e simplesmente pulou para longe. Assim, Spring Mustachio ficou impressionado que seu oponente desviou de seu ataque e percebeu que precisava pedir ajuda. Ele então contatou a Associação de Heróis e pediu socorro. Depois disso, o monstro de algas disse que era de outra cidade e ouviu falar de um monstro na cidade fantasma. Enquanto isso, um pedido de ajuda foi enviado para a equipe de consultoria da Associação de Heróis, e eles descobriram que os 2 heróis de classe A estavam em apuros. Eles tentaram enviar heróis próximos para a cidade fantasma como reforços. Então vemos o Mustacho da Primavera. Ele não tinha mais forças e desmaiou. Pouco tempo depois, o monstro de algas marinhas descobriu Saitama. Ele estava a caminho de casa para preparar o jantar. Saitama foi atacado e se lembrou de que havia esquecido de comprar algas. Mais tarde, Genos soube que Saitama comprou algas por um preço baixo. Genos apontou para ele que as algas são boas para o crescimento do cabelo e machucou os sentimentos de Saitama. Depois, a Associação de Heróis relatou que os 2 heróis de classe A foram levados ao hospital com ferimentos graves, mas o monstro foi derrotado por uma pessoa misteriosa. Depois, a heroína de classe S, Tornado, também ficou sabendo do caso. Ela gritou com um homem que inicialmente recusou seu pedido para investigar a cidade fantasma. Em seguida, vemos um grupo de heróis investigando a cena do crime e se perguntando qual monstro havia causado os enormes danos. Além disso, eles encontraram algas na cena do crime. Além disso, muitos rumores foram espalhados sobre um monstro forte na cidade fantasma. Alguns dias depois, Genos disse a seu mestre que sua classificação havia subido do último lugar para a 342ª posição. Então, Saitama descobriu que Genos ainda estava na última classificação, mas sua classificação de popularidade era a número 6. Saitama ficou com ciúmes e soube que Genos era chamado de Príncipe Ciborgue. Algumas semanas depois, um enorme meteorito voou em direção à Terra, e os cientistas ficaram chocados com a descoberta. A razão para seus rostos assustados era que o meteorito tinha o tamanho da Lua. Eles também calcularam que o meteorito em breve atingirá a Terra e que primeiro atingirá a cidade Z. Assim, a Associação dos Heróis convocou todos os heróis da classe S para uma reunião, e Saitama perguntou se Genos poderia trazer a bebida Prime do Logan Paul com ele no caminho de volta para casa. Após isso, Genos chegou ao edifício dos heróis e foi recebido por Bang. Genos reconheceu Silver Fang, que estava classificado em terceiro entre os heróis da classe S. Ele explicou a Genos que todos os heróis da classe S foram convocados porque há um grande problema. Então, Silver Fang disse que há um nível de ameaça dragão e que o meteorito atingirá a Terra em 30 minutos. Genos soube que toda a cidade Z será destruída e que provavelmente não teriam chance de evacuar todos a tempo. Genos então perguntou o que ele planejava fazer e Bang disse que precisava proteger seu dojo. Enquanto isso, todos os residentes da cidade Z tentavam escapar do meteorito, mas não conseguiram a tempo. Genos estava ciente de que todos morreriam, mas ele tentou de tudo para proteger as pessoas. Então Genos ativou sua armadura de Homem de Ferro que havia roubado dos Vingadores e aumentou seu poder. De repente, apareceu um ciborgue que também planejava destruir o meteorito. Genos reconheceu o ciborgue Bofoy, que também era um dos heróis de classe S. Então Genos pediu ajuda, mas ele negou o pedido de Genos. Belfoy respondeu que só veio testar seu novo super-arma. Genos então descobriu que o ciborgue à sua frente era apenas um drone controlado remotamente com um controle do Xbox. Ele também disse que não era o ciborgue Bofoy, e Genos aprendeu que ele era o herói de classe S, Metal Knight. Depois disso, Metal Knight lançou seu ataque e disparou mísseis contra o meteorito. Então os mísseis atingiram o meteorito, e Genos ficou impressionado com o poder destrutivo. Infelizmente, o ataque de Metal Knight falhou, e o meteorito continuou a voar em direção à Terra. Genos calculou o tempo de impacto e ficou nervoso, pois se seu ataque falhasse, todos os residentes morreriam.
De repente, Bang apareceu. Ele o acalmou e disse que ele ainda era jovem e deveria confiar em seus poderes. Genos ganhou coragem e colocou seu núcleo de Homem de Ferro em seu braço para reunir energia suficiente. Genos então disparou contra o meteorito com toda a sua força, mas não funcionou. Bang achou que seu ataque empurraria o meteorito para trás, mas estava errado, e Genos ficou sem energia. Quando Genos perdeu a esperança, seu mestre apareceu. Ele se apresentou como um herói e imediatamente quis salvar o mundo. No entanto, Saitama saltou para o céu e preparou seu soco normal. Ele destruiu o meteorito com seu punho, e o meteorito se despedaçou em muitos pequenos pedaços. Silver Fang Bang ficou impressionado com os poderes avassaladores de Saitama, e toda a cidade tremeu naquele momento. Então, os fragmentos do meteorito caíram na terra. Saitama pensou que havia salvado a cidade, e não percebeu que os prédios atrás dele estavam sendo destruídos. 3 dias depois, as pessoas foram informadas de que a cidade Z não estava completamente destruída. Genos não conseguia se perdoar por sua incompetência, pois não conseguiu fazer nada. Mas Saitama disse que ele não havia feito nada de errado e que deveria estar feliz por ninguém ter morrido. Genos concordou com ele e estava ciente de que seu mestre estava realizando um milagre. Genos temia que muitos culpassem Saitama pelos danos, mesmo ele tendo salvado todos os moradores. De repente, Saitama perguntou sobre o ranking dos heróis. Saitama descobriu que havia subido da posição 342 para a posição 5. Então Genos disse que merecia mais reconhecimento. Mas a Associação de Heróis achava que Genos e Metal Knight haviam destruído o meteorito. Depois disso, Saitama aprendeu sobre o sistema de níveis de ameaça, e Genos estava confiante de que nenhuma ameaça era um problema para ele. De repente, Saitama disse palavras que inspiraram Genos, e ele imediatamente as anotou em um caderno. Enquanto isso, Saitama decidiu encontrar uma ameaça, e não permitiu que Genos o acompanhasse, pois caso contrário, ele receberia todos os créditos novamente. Saitama então olhou ao redor da cidade, e foi acusado de ser um fraudador por Tank Top Tiger. De repente, ele chamou seu irmão mais velho, e Tank Top Black Hole apareceu. Também foi dito que Saitama era um fraudador, que se apropriava do trabalho feito por outros. Saitama perguntou quem eles eram, e Tank Top Tiger ficou irritado. Então, Tank Top Black Hole teve a ideia de fazer os moradores odiarem Saitama. Ele gritou se era o culpado pela cidade destruída, e os moradores se reuniram em torno de Saitama. O plano do valentão funcionou, e ele conseguiu enganar as pessoas para que odiassem Saitama. Assim, todos os moradores se voltaram contra Saitama, e pensaram que ele era o vilão. Saitama não conseguia acreditar nisso. Todos acreditaram nas mentiras e tentaram fazê-lo desistir de ser um herói. Enquanto isso, Genos descobriu sobre as mensagens de ódio. Então vemos as pessoas irritadas que insultaram Saitama. Silver Fang observou a situação e não interveio, pois Saitama terá que lidar com os haters com mais frequência no futuro. De repente, os Tank Top Brothers disseram que iriam punir Saitama. Silver Fang achou os dois irmãos lamentáveis e não ficou surpreso ao ver que eles nunca chegariam acima da classe B. Depois, os irmãos Tank Top mostraram suas danças do TikTok e ficaram irritados porque não conseguiam novos seguidores. O Tank Top Tiger foi imediatamente derrotado e jogado para longe. O ataque do Tank Top Black Hole também falhou, e ele admitiu que havia mentido para todos. De repente, Saitama disse que havia destruído a cidade e gritou que não se importava com os insultos direcionados a ele. Ele disse que podiam culpá-lo por ser o vilão. De repente, Genos o interrompeu e ficou feliz por ter um grande mestre. No caminho de volta para casa, Genos disse que nunca tinha conhecido ninguém tão incrível quanto ele. Além disso, Genos afirmou que mesmo que todos estivessem contra ele, sempre o seguiria. Nos dias seguintes, vemos um polvo tentando dominar o mundo. Ele tinha uma mensagem dizendo que o clã dos pescadores conquistaria a superfície e que deveriam se render. Enquanto isso, Moomin Rider estava a caminho de salvar os moradores da cidade, mas Saitama acabou se deparando com um monstro e brincou de jogo do Lula com ele. Assim, Moomin Rider perdeu a luta e ouviu falar do herói Saitama. Durante a noite, ele descobriu que Saitama havia subido para o rank 5. Abaixo, vemos mais monstros marinhos que emergiram, e um baixinho com enormes seios gritou por ajuda. O problema era que o clã dos marinheiros os assustou, e eles planejavam conquistar a superfície. De repente, o herói da classe A, Stinger, apareceu e estava pronto para a luta. Os moradores ficaram felizes em vê-lo e o aplaudiram, pois achavam que ele derrotaria o inimigo. Enquanto isso, Genos usou suas habilidades de ciborgue para secar a louça e disse a Saitama que ele havia subido para o rank 2. De repente, Genos perguntou ao seu mestre se Saitama havia derrotado um monstro do povo do mar ontem. Saitama teve dificuldade em lembrar nomes, e havia reportagens sobre os monstros na TV. Eles descobriram que os monstros vinham de Bikini Bottom, e Moomin Rider partiu para proteger as pessoas. Em seguida, vemos Stinger, que estava gravemente ferido, e os amigos do Bob Esponja olhavam para ele com desprezo. Apesar de seus ferimentos, Stinger não desistiu e atacou os monstros. Como resultado, ele conseguiu derrotá-los e celebrou sua vitória. Do nada, o líder do Sea Folk apareceu e derrotou Stinger. Saitama e Genos estavam a caminho da cidade J, e Genos disse que tentaria localizar os inimigos. Depois, vemos a Associação de Heróis que ficou sabendo sobre Stinger.
Moomin Rider estava na estrada, e outros heróis disseram que ele deveria voltar, pois heróis de classe C não conseguiriam lidar com isso. Enquanto isso, Deep Sea King caminhava pelas ruas, e um herói o observava. Lightning Max sentiu que um perigo se aproximava por trás dele, e atacou o inimigo instintivamente. Ele ficou chocado ao ver o monstro aparecer atrás dele. Então tentou fugir, mas foi imediatamente atacado e arremessado contra um prédio. Lightning Max sabia que não tinha chance de vencer, e tentou usar sua arma secreta para derrotar o monstro. Ele perdeu e caiu inconsciente do prédio, mas um herói classe S o salvou. Puri Puri Prisoner escapou da prisão, e Sonic ficou surpreso ao ver que heróis também estão nas prisões. Sonic descobriu que Puri Puri é um prisioneiro porque sempre ataca homens bonitos e os obriga a pegar sabonete. Então o Rei do Mar Profundo apareceu, e Puri Puri Prisoner não pôde perdoar o inimigo por desfigurar os rostos bonitos de 2 homens. Ele estava furioso e não conseguia acreditar que o inimigo o fez destruir o suéter de seu namorado. No entanto, o Rei do Mar Profundo estava faminto e disse que transformaria seu inimigo em um Krabby Patty. Puri Puri Prisoner não ficou com medo e revidou, impressionando seu oponente com seu poder. Enquanto isso, Sonic percebeu que Puri Puri Prisoner apenas agia como um durão, mas estava gravemente ferido. De repente, Puri Puri Prisoner decidiu se transformar em sua forma de Sailor Moon, mas ele apenas tirou a roupa. Sonic ficou chocado ao vê-lo nu, e Puri Puri estava certo de que venceria com sua forma de estilo anjo. Então, eles começaram a luta, e Deep Sea King foi atacado por Puri Puri Prisoner. Depois disso, Genos localizou o inimigo, mas não conseguiu contatar seu mestre pelo telefone. Enquanto isso, Deep Sea King suportou todos os ataques de seu oponente. Ele menosprezou Puri Puri Prisoner e o socou de volta. O poder de Deep Sea King estava em outro nível, e ele nocauteou seu oponente. Em seguida, ele usou Puri Puri Prisoner como seu saco de pancadas, e o mandou para a lua com um chute forte. Deep Sea King se divertiu muito e desafiou Sonic a lutar com ele em seguida. Sonic aceitou seu desafio e atacou o Rei do Mar Profundo com um forte chute. De repente, o Rei do Mar Profundo usou uma de suas habilidades especiais, mas Sonic desviou de seu ataque. Sonic disse que nunca perderia para um fraco como ele, e desviou do soco do monstro com facilidade. No entanto, o Rei do Mar Profundo começou a gostar dele, e também aumentou sua velocidade. O Rei do Mar Profundo se transformou em um monstro mais forte, e disse que havia recebido um aumento de poder. Então, vemos Moomin Rider, que encontrou Saitama, que tentava encontrar seu amigo. Ele perguntou a Moomin Rider se ele tinha visto seu amigo Genos. Abaixo, vemos a My Mask sendo entrevistado, e ele disse que é apenas um herói por hobby. Ele promoveu sua nova música e disse que queria trazer coragem aos heróis com sua canção. Enquanto isso, Sonic estava em apuros e tentou recuar. Infelizmente, o Rei do Mar Profundo foi mais rápido e esmagou Sonic com suas mãos. Sonic conseguiu escapar e encontrou Genos durante sua retirada. Ele disse que todos os heróis foram derrotados, e Genos se perguntou por que o cara estava nu. Em seguida, vemos os residentes que foram evacuados e se esconderam em um prédio. O Rei do Mar Profundo estava empolgado e entrou no prédio. Depois disso, um herói de classe C disse ao monstro que eles se renderiam e pediu ao Rei do Mar Profundo que os poupasse. Em troca, ele recusou a oferta e ameaçou comer todas as pessoas na sala. De repente, alguns heróis se apresentaram e Snake estava pronto para arriscar sua vida. Depois, vemos Moomin Rider, que queria mostrar o caminho para Saitama. Saitama viu um homem nu e pensou que o homem não havia sido evacuado a tempo. Mais tarde, vemos Snake e seus amigos. Eles estavam com medo do monstro. Saitama não conseguiu encontrar o homem, e todos os heróis estavam gravemente feridos. Depois, Genos apareceu, e a Associação de Heróis não conseguiu contatar Moomin Rider por telefone. Saitama encontrou o celular de Moomin Rider e explicou à Associação de Heróis que Moomin Rider estava a caminho para lutar contra o monstro. Além disso, Saitama disse que cuidaria do problema. Em seguida, vemos Genos atacando o Rei do Mar Profundo com seu super soco ciborgue. Genos o lançou para a lua e causou um enorme buraco na parede. Os cidadãos estavam fascinados por Genos e acharam que ele havia vencido. Após isso, eles celebraram a vitória de Genos, mas o Rei do Mar Profundo o derrubou por trás. Genos abaixou a guarda e foi gravemente ferido por seu oponente. Enquanto isso, a Associação dos Heróis descobriu que Saitama era um herói de classe C. O presidente da diretoria impediria outros heróis de classe C de fazerem isso, mas eles acreditaram nele e enviaram a localização do monstro. Mais tarde, Genos ordenou a todos os cidadãos que fugissem, pois ele iria parar o monstro à sua frente. O Rei do Mar Profundo não queria deixá-los escapar, mas Genos partiu para cima dele e o atacou com um chute cibernético. Eles começaram a luta e trocaram incontáveis golpes um contra o outro. Então, Genos conseguiu acertar seu inimigo com um forte uppercut e disparou uma barragem de fogo contra ele. Ele também pulou no ar para ofuscá-lo e continuou a atacar com seus golpes de metralhadora. Infelizmente, o Rei do Mar Profundo conseguiu suportar seus ataques e uma garota tentou incentivá-lo. A garota foi atingida por ácido, mas Genos pulou na frente dela para protegê-la. Como resultado, o corpo de Genos foi derretido e o Rei do Mar Profundo o esmagou contra a parede do prédio. Ele olhou para Genos e o chamou de patético por conseguir desviar do ataque, mas escolher salvar a garota. Quando o Rei do Mar Profundo quis matar seu oponente, Moomin Rider apareceu e o atacou com sua moto.
Moomin Rider não mostrou medo e atacou o monstro, mas seu ataque falhou. Depois, o Rei do Mar Profundo se lembrou de que queria matar Genos, mas Moomin Rider não desistiu e atacou o monstro novamente. Ele sabia que não era de grande ajuda na luta porque era um fraco. Apesar de tudo, não conseguia aceitar ficar parado e tentou ganhar o máximo de tempo possível. Os cidadãos podiam sentir sua determinação e todos acreditavam que ele poderia vencer. Então, todos tentaram torcer por Moomin Rider e disseram que ele poderia ganhar. Moomin Rider estava motivado e lutou com todas as suas forças, mas perdeu imediatamente. No último momento, Saitama apareceu e disse a ele que havia lutado bem. Depois, ele percebeu que Genos estava ferido e ficou preocupado com seu aluno. Ele foi então atacado pelo Rei do Mar Profundo, mas o ataque não causou dano. O Rei do Mar Profundo ficou surpreso por ele ter sobrevivido ao seu ataque, e os cidadãos perceberam que Saitama era o novato da classe C. Enquanto isso, o Rei do Mar Profundo disse que era o mais forte, mas Saitama estava entediado, então atacou Saitama, que o derrotou com apenas um soco, e todos ficaram chocados. Genos sabia que seu mestre venceria, e os cidadãos tinham que perceber que os heróis da classe C haviam vencido. Saitama ficou desapontado com a luta sem graça. Abaixo, vemos Sonic, que voltou para se vingar, mas o Rei do Mar Profundo foi derrotado. Nos dias seguintes, Saitama estava a caminho de casa e descobriu um drone. Genos explicou a ele que os heróis enviam regularmente cartas de fãs, e havia uma também para Saitama na caixa. Saitama abriu sua carta e foi acusado de ser um fraudador. Genos ficou triste e lembrou do dia contra o Rei do Mar Profundo, quando todos estavam torcendo por Saitama pela vitória. Infelizmente, um cara feio apareceu alegando que os monstros estavam apenas enfraquecidos por lutarem contra os heróis anteriores. Ele zombou dos heróis, e um dos cidadãos quis agredi-lo. Saitama então se fez passar por um vilão para acalmar os cidadãos. Como resultado, todos acreditaram que ele realmente era um fraudador e se comprometeram a odiá-lo. Genos sabia que Saitama estava apenas fingindo ser um vilão, para que os outros heróis não perdessem sua reputação. Ele também admirava ainda mais seu mestre, porque ele valorizava a paz mais do que a fama. Depois, Saitama descobriu uma carta de fã, agradecendo-o por seu ato heróico. Então ele descobriu que havia subido para o ranking 1 e foi chamado para a Associação de Heróis. A Associação dos Heróis o parabenizou e deu a ele a opção de ser promovido a um herói de classe B. Ele aceitou para poder alcançar Dinos e foi questionado mais algumas vezes. Enquanto isso, muitos duvidavam de sua força, mas alguns membros da associação o reconheceram e disseram que ele superaria todos os heróis de classe S um dia. Depois, vemos Amai Mask, que está irritado porque Dinos foi derrotado e arruinou a reputação dos heróis. Em seguida, vemos dois heróis de classe A feridos, que souberam do artigo sobre Dinos. Puri Puri Prisoner apareceu na sala e planejou transformar os dois rapazes em seus sidechicks. Eles fugiram e ele encontrou um artigo sobre si mesmo que o chamava de fracasso. À noite, Saitama recebeu um certificado como herói de classe B e planejou comer Odin. Então, Moomin Rider decidiu convidá-lo para jantar e o parabenizou pela promoção a herói de classe B. Nesse momento, ele se lembrou de que tinha encontrado Moomin Rider alguns dias antes. Saitama então descobriu que ele havia escrito a carta e eles se tornaram amigos enquanto comiam Odin. Algumas semanas depois, vemos a grande vidente Shibabawa, que previu um monstro que destruiria o mundo. Em seguida, vemos nas montanhas que um monstro congelado descongelou e despertou para destruir a humanidade. Godzilla correu para a cidade e queria dominar o mundo. De repente, a Associação de Heróis disparou mísseis contra ele, mas não causaram dano. Então, um caça chegou, enviando a heroína Tornado para a batalha. Ela voou na direção de Godzilla e olhou para o monstro fraco. Godzilla então perguntou quem ela era, mas Tornado ignorou e foi chamada de volta para a base. Godzilla ficou irritado porque ela o chamou de esquisito, e ela ficou aborrecida porque ele interrompeu sua ligação. Godzilla tentou pisoteá-la, mas ela desviou de seu ataque. Após isso, Godzilla planejou disparar um raio laser, mas ela o destruiu com um meteorito do espaço. Enquanto isso, Silverfang estava ensinando suas técnicas de artes marciais e perguntou se os dois visitantes queriam experimentar. Saitama e Dinos não ficaram impressionados com sua técnica, e o aluno de Silverfang não suportou vê-los menosprezando seu mestre. Então, eles descobriram que seu melhor aluno era Garou, que perdeu o controle e feriu gravemente todos os alunos fortes que o seguiram. Silverfang explicou que Saitama era mais forte do que ele, mas um funcionário da Associação de Heróis apareceu. Eles souberam sobre um novo perigo, e o nível de ameaça estava classificado como dragão. Dinos pediu a seu mestre para acompanhá-lo, e Saitama disse que não tinha nada para fazer de qualquer forma. Mais tarde, eles chegaram à sede da Associação de Heróis, e Silverfang foi recebido por Samurai Atômico. Silverfang apresentou Saitama, e disse que ele um dia estará na vanguarda dos heróis da classe S. Depois, Tornado apareceu e reclamou que um herói de classe B foi trazido com eles. Saitama se perguntou por que havia uma criança pequena no prédio, e pensou que ela tinha perdido os pais.
Mais tarde, todos os heróis de classe S chegaram à reunião, e Dinos percebeu que a situação era séria, pois quase todos os heróis de classe S do rank 117 estavam presentes. O único que não apareceu foi o de rank 1 e o de rank 6, dos heróis de classe S. De repente, Saitama perguntou se poderia tomar um chá, porque estava morrendo de sede. O presidente da Associação de Heróis então apareceu. Ele disse aos heróis que um perigo havia surgido, que poderia até colocar em risco a vida de todos os heróis de classe S. Então ele perguntou se alguém estava com medo e queria sair da reunião. Ninguém deixou a sala, e Tornado começou a discutir com outro herói. Então foi dito que a grande vidente Madame Shibabawa foi declarada morta. Eles descobriram que a velha havia se engasgado com um pedaço de chiclete e morrido. Enquanto isso, o prisioneiro Puri explicou que Shibabawa é um vidente que previu catástrofes que poderiam colocar o mundo em perigo. O presidente então falou sobre a profecia mais perigosa que ela havia escrito em um pedaço de papel. Estava escrito que a Terra estaria em apuros. Foi assim que descobriram que, em 6 meses, um dragão ou monstro de nível de ameaça superior estava a caminho da Terra. Os heróis entenderam que a situação era séria e que o mundo poderia ser destruído. No entanto, eles não sabiam quando a catástrofe ocorreria. Em seguida, todo o prédio tremeu, e eles não podiam acreditar que a sede da Associação dos Heróis estava sob ataque. Sky King planejava conquistar a Terra com sua família. De repente, todos os filhos do Sky King foram derrotados, e ele ficou chocado porque foram esmagados como insetos. Além disso, a Terra foi atacada pela Estrela da Morte. Então, o presidente da Associação de Heróis soube que a catástrofe havia chegado à Terra. Depois, vemos um garoto que foi salvo por seu pai. Ele estava assustado e não conseguia acreditar que havia visto a enorme nave alienígena. Uma alienígena de 5 cabeças também apareceu e queria matá-los, mas um herói impediu seu ataque. Ele conseguiu desviar a tempo e disse que era aluno do samurai atômico. Então, o herói atacou o monstro e o presidente não conseguia acreditar que o mundo estaria 99% destruído. Silverfang posteriormente soube que o prédio não havia sido destruído porque o Metal Knight o construiu. Os heróis queriam sair, e Dinos percebeu que Saitama já estava a caminho do inimigo. De repente, ele foi atacado, mas desviou da bola de canhão. No entanto, mais bolas de canhão foram disparadas contra ele, e ele devolveu uma. Enquanto isso, o alienígena de múltiplas cabeças estava se regenerando e queria matar seu inimigo. Ele conseguiu ferir gravemente o herói com um martelo e olhou com desdém para seu oponente. Em seguida, ele dividiu seu corpo, mas no último momento foi cortado em pequenos pedaços. O samurai atômico apareceu e seu aluno o avisou que o monstro podia se regenerar. O monstro não conseguiu surpreendê-lo, mas se regenerou novamente. Assim, seu inimigo estava feliz em lutar contra um oponente forte, mas não achava que tinham chance de vencer. Então, um grupo de heróis de classe S apareceu e estava ansioso para derrotar o inimigo. O prisioneiro Puri não queria perder novamente e atacou seu oponente. Vemos então a Associação dos Heróis tentando desesperadamente evacuar todos. Depois, Genos e outro grupo de heróis de classe S se reuniram para lutar contra o chefe. Ronnie Coleman pediu a King que os acompanhasse. De repente, King respondeu que não iria porque não consegue voar, e Tornado ficou irritado. Então, vemos Saitama e um general alienígena tentando detê-lo, mas ele foi imediatamente derrotado. Saitama procurou pelo chefe e destruiu toda a nave espacial no caminho. Enquanto isso, o chefe alienígena aguardava a chegada de seu desafiador. Em seguida, vemos Lord Boros a caminho de ver o que estava acontecendo em sua nave. Enquanto isso, Gary estava chocado ao descobrir que um invasor havia derrotado todos os seus comandantes. Saitama destruiu todas as câmeras de vigilância, e Gary temia que Lord Boros o acusasse de ser incompetente. De repente, Lord Boros apareceu e foi informado de que um intruso estava causando problemas na nave espacial. Boros disse para não entrar em pânico e estava confiante de que seus guerreiros de elite iriam parar o intruso. Então, vimos que as notícias foram reportadas de que uma nave espacial apareceu e todas as principais estradas levando à cidade A foram fechadas. Muitos residentes ficaram chocados com a notícia, e a nave alienígena assustou os cidadãos. Sonic soube do forte inimigo pelo rádio e sentiu a necessidade de lutar. Depois, vemos Puri prisioneiro novamente, exausto de sua luta contra Melzargard. Melzargard conseguiu se regenerar apesar de todos os ataques e planejou atacar os heróis. Silverfang previu o ataque e bloqueou seus golpes. Além disso, Melzargard foi empurrado para trás. Ele ficou furioso e enviou parte de seu corpo para avisar a nave para lançar bombas. Infelizmente, Metal Bat interrompeu seu plano e acabou jogando beisebol com a cabeça voadora. De repente, foi informado por Gary que havia um intruso na nave e que ele deveria acabar com a luta rapidamente para apoiá-los. Enquanto isso, Metal Bat continuava tentando destruir Melzargard. Os outros heróis se concentraram no corpo principal de Melzargard e lutaram contra ele com todas as suas técnicas de combate secretas. O discípulo do Samurai Atomic sugeriu que eles deveriam recuar, mas ninguém o ouviu. Eles estavam determinados a derrotar o inimigo para salvar o mundo.
Depois disso, Melzargard recebeu a ordem de voltar para a nave imediatamente, mas ele estava ocupado porque estava sendo atacado de todos os lados. Gary ficou surpreso ao ver que os humanos eram mais fortes do que o esperado e relatou que Saitama havia eliminado metade dos membros da tripulação. Então, Melzargard ordenou a seu amigo que bombardeasse sua localização. Em seguida, a cabeça de Melzargard foi cortada ao meio, e ele não podia acreditar que o invasor havia matado quase todos. Depois, Metalbat notou uma bolinha e a destruiu. Como resultado, o inimigo derreteu, e ele contou aos outros sobre o ponto fraco. Após isso, Samurai Atomic começou a atacar o inimigo para finalmente derrotar Melzargard. Enquanto isso, vemos Saitama, que foi avisado de que, se continuar a destruir a nave, ele morrerá. Gary estava apenas assustado, e Saitama não caiu em sua mentira. De repente, Saitama arromba uma porta e descobre a sala de controle. Gary então tentou assustá-lo, e usou um filtro do Snapchat para mudar seu corpo. Em seguida, vemos um soldado alienígena que era responsável pelo bombardeio. Ele achava que seu superior precisava ir ao banheiro. A razão pela qual ele não respondeu foi porque Saitama não estava com medo. Ele então usou suas habilidades gravitacionais e tentou matar Saitama. Infelizmente, seus poderes não funcionaram em Saitama, e o alienígena achou que seu nome era Mob Psycho. Após seu poderoso ataque telecinético, ele pensou que Saitama estava morto. Saitama achou rude que uma pedra fosse jogada nele e devolveu a pedra na direção da cabeça de Gary. Ele também perguntou aos soldados onde estava o chefe. Enquanto isso, o Imperador Criança descobriu que o nível de energia da nave estava aumentando e que não conseguiam evacuar todos. Um dos cidadãos estava exausto e Moomin Rider apareceu para salvá-lo. Em seguida, vemos um alienígena que ativou a artilharia da nave e os heróis conseguiram destruir mais bolinhas. Depois, os heróis foram bombardeados e Melzargard estava certo de que venceria desta vez. De repente, as bombas pararam, porque Tornado usou suas habilidades de telepatia. Ela devolveu as bombas e a nave inimiga foi destruída. A Associação dos Heróis ficou impressionada com as habilidades de Tornado. Depois, vemos Moomin Rider, que tentou evacuar o maior número possível de pessoas. De repente, Steam e Lightning Max apareceram e se ofereceram para ajudar Moomin Rider em sua missão. Lentamente, os heróis conseguiram se defender e lutaram bravamente contra Melzargard. Silverfang conseguiu destruir outra esfera, e o inimigo só tinha uma cabeça restante. De repente, Silverfang foi atingido, e o monstro conseguiu nocautear o mais forte do grupo. Melzargard continuou a menosprezar a humanidade e pretendia liberar seus verdadeiros poderes. Então vemos Lord Boro, que estava sentado em seu trono. Ele também percebeu que um inimigo forte chegaria em breve. De repente, Saitama arrebentou a porta e apareceu na frente do chefe alienígena. Saitama estava envolto em uma aura perigosa, e Boro percebeu que ele era o guerreiro mais forte da Terra. Ele estava animado para a luta e queria saber o nome de Saitama. No entanto, Lord Boro lhe disse que havia viajado por muitos universos porque estava profetizado que um dia encontraria um oponente forte. De repente, ele atacou Boro e disse que não deveria destruir outros planetas por tédio. Boro sobreviveu ao poderoso soco e Saitama ficou surpreso. Depois, Boro liberou seu verdadeiro poder e se transformou em sua forma perfeita. Isso não impressionou Saitama. Então, a batalha começou entre o herói mais forte da Terra e o alienígena mais forte do universo. Saitama aguardou os ataques e seu oponente conseguiu resistir aos seus socos. Após um breve momento, Saitama atingiu seu oponente com um soco forte e seu oponente percebeu que havia perdido um exército. Lord Boro o elogiou por sua força e Saitama também o respeitou. Enquanto isso, vemos o mestre do topo de tanque, que queria lutar contra os inimigos no céu à sua maneira. Ele era uma enorme rocha contra o navio. De repente, Tornado disse que ele estava em seu caminho e seu orgulho foi ferido. Ela usou seus poderes de telepatia e destruiu o navio sozinha. Os membros da tripulação estavam assustados e aterrorizados. Dinos ficou impressionado com a heroína Tornado, e Drive Knight disse que iria para casa. Antes de deixar o campo de batalha, ele planejou conversar com Dinos. Ele o alertou sobre o Metal Knight e disse que ele era seu inimigo. Então vemos Melzargard. Ele atacou o samurai atômico e riu como um vilão típico, dizendo que já podia saborear a vitória, mas Silverfang se recuperou de seu ataque. De repente, seu corpo foi cortado e Melzargard tentou se regenerar. Silverfang interrompeu sua tentativa de se curar e conseguiu destruir a última parte de seu corpo. Em seguida, Samurai Atomic elogiou Silverfang, dizendo que ele era forte demais para um homem idoso. Os outros heróis estavam felizes com a vitória e planejaram destruir a nave alienígena no céu. Enquanto isso, Moomin Rider conseguiu evacuar os cidadãos restantes. Saitama lutou contra seu oponente e Lord Boros deu tudo de si na luta contra Saitama. Ele conseguiu acertar Saitama contra várias paredes, mas Saitama não se feriu. Então os dois continuaram a lutar, e Boros usou um golpe de queda. Como resultado, eles lutaram do lado de fora da nave. Então Boros disse que estava impressionado, pois ninguém havia sobrevivido contra ele por tanto tempo. Ele disparou um raio laser de Homem de Ferro contra Saitama, e toda a nave explodiu. Após isso, Saitama recebeu um forte golpe, e Boros estava mais do que certo de que venceria.
A razão para isso era que ele via de uma espécie que era o ser vivo mais forte do universo e podia sempre se regenerar. Saitama estava irritado por ele estar falando tanto, e seu inimigo ficou bravo. Lord Boro executou seu ataque especial, que eliminou muitos de seus membros da tripulação. Ele também mostrou a Saitama seus movimentos de Rock Lee e liberou 8 portões. Assim, Saitama foi pisoteado na lua e parecia entediado. Ele então percebeu que precisava voltar à Terra e brincou com a Pedra da Lua antes de retornar. Depois disso, ele voou de volta e seu inimigo estava enfraquecido. De repente, Saitama pousou na nave e os heróis pensaram que Tornado havia feito a nave cair. Enquanto isso, Boros estava furioso e atacou Saitama novamente com toda a sua força, mas o atingiu no estômago. Ele conseguiu empurrar Boro para trás e Saitama começou a iniciar contra-ataques. Assim, conseguiu destruir o corpo de Boro, mas ele se regenerou e aumentou seus poderes. Então, ele desferiu seu golpe final e disparou seu raio laser contra Saitama. O resultado foi Saitama usando seu soco sério, e ele refletiu o ataque de volta. Ele também derrotou o inimigo e salvou o mundo da ameaça. Depois, Saitama disse a ele que ele era realmente forte, e Boro ficou feliz por ter conhecido Saitama. Ele sabia que Saitama não havia lutado com toda a sua força, e o reconheceu como o ser mais forte do universo. A nave então colapsou, e Genos sabia que seu mestre havia derrotado os inimigos. Então os heróis perceberam que precisavam fugir, e se perguntaram por que Silverfang era tão rápido. Os membros da tripulação estavam desesperados, e a nave caiu no chão. Mais tarde, a My Mask apareceu, e ele não ficou feliz ao ver a cidade A destruída à sua frente. Ele ordenou que Metal Bat explicasse as circunstâncias e olhou com desdém para os heróis. Metal Bat respondeu que uma nave alienígena havia aparecido e que eles haviam lidado com isso. De repente, a My Mask ficou irritado com a resposta e insultou os heróis. Ele sentiu que eles haviam falhado, e o samurai atômico correu em sua direção. Eles disseram que fizeram o melhor que puderam, e a My Mask os chamou de patéticos. Metal Bat então ficou bravo porque o ídolo pop não estava presente na luta. De repente, uma cápsula de escape caiu do céu, e Metal Knight apareceu dela. Metal Knight os ignorou, e Dinos perguntou por que ele não os havia ajudado. A razão pela qual Metal Knight apareceu era porque ele planejava criar armas mais poderosas através da tecnologia alienígena. Então vemos a My Mask, que continuou a zombar dos heróis, e Ronnie Coleman encontrou alienígenas sobreviventes. Eles não queriam morrer, mas a My Mask os eliminou imediatamente. Ronnie Coleman ficou chocado e respondeu que eles não tinham direito de viver. Dinos percebeu que a My Mask estava agindo como ele mesmo antes de conhecer seu mestre. Mais tarde, Dinos percebeu que Saitama ainda não havia voltado e ficou preocupado. Saitama encontrou uma saída, e Tornado se perguntou por que um herói de classe B estava dentro da nave. Então ele ignorou Tornado e quis voltar para casa com Dinos. Ela ficou irritada por ter sido ignorada, e Dinos a chamou de mimada. De repente, ele foi esmagado contra uma rocha, e ela planejou bater em Saitama também. Silverfang os parou, e Saitama estava preocupado porque Dinos estava preso em uma rocha. Poucos dias depois, todos os moradores souberam que a cidade A foi destruída em um dia. Além disso, o Cavaleiro de Metal usou tecnologia alienígena e construiu uma sede da Associação de Heróis mais forte. Então, mais dias se passaram, e as notícias relataram que um enorme monstro apareceu na cidade Z novamente. Plutão quase pisoteou uma criança, mas Genos a salvou a tempo. Então Saitama apareceu e derrotou seus oponentes com apenas um soco. Ele ficou desapontado por conseguir derrotar todos os seus oponentes com apenas um soco novamente.